DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na TV Thomas Pipe e a produção de hoje é da Tatiane Pullman. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Diário de Santa Maria, pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. Você pode interagir com a gente por lá. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1986. É isso? Vamos aos fatos do mundo. O cometa Halley foi o primeiro cometa a ser reconhecido como periódico. O ônibus espacial Challenger seria um dos observatórios do cometa. O cometa Halley está previsto para passar novamente no dia 28 de julho de 2061. A Copa do Mundo FIFA de 1986 foi a 13ª Copa do Mundo disputada. A Argentina foi a grande campeã. Foi lançado no Brasil em 19 de dezembro o clássico Curtindo a Vida Doidado. Vamos aos fatos no Brasil. Ocorreu o lançamento do Plano Cruzado, que estabelecia o congelamento dos preços. A Lei de Incentivo à Cultura foi sancionada pelo presidente da época, José Sarney. Termina o sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo. Neste ano, faleceu Flávio Cavalcante, jornalista, radialista, apresentador de TV e compositor brasileiro. Neste ano, nasceram Cristiano Araújo, cantor sertanejo, Carol Conká, rapper e compositora, e a cantora internacional Lady Gaga. E neste ano, também nasceu a nossa convidada de hoje, a Michele Torrico. Mi, seja muito bem-vinda ao DNA. Obrigada, Camila. Fiquei feliz em saber todas essas informações que aconteceram. Você ficou surpresa de recapitular os fatos, e no teu ano teve coisas bem importantes. Nós fizemos, Michele, um pequeno resumo aqui, a produção fez, e aí eu vou ler e depois a gente vai conversando. Perfeito. A Michele é natural de Santa Maria, mas se mudou ainda criança. Sua infância foi em cidades pequenas, brincava muito na rua, dos quais guarda boas lembranças. Tem como hobby, atualmente, buscar mais conhecimento, e nisso mantém seu foco. Feminista, defende a causa na sua vida e no seu cotidiano. Ela é a mãe da Betina, ficou conhecida ainda na época do Orkut. Uma das curiosidades é que ela já foi musa do Internacional e também tentou algumas vezes ser BBB. Entrou com 16 anos na faculdade de fisioterapia na UFN devido à busca do seu pai ter um filho na área de saúde, mas acabou não se encaixando e se formou em Direito. Trabalha há 10 anos com comunicação e mídias, profissão a qual encontrou sua felicidade. Mais ou menos isso. Mais ou menos o meu resumo. O teu resumo. Aqui a gente costuma voltar no tempo para um DNA origem. Então, voltando lá nessa infância que tu fala em cidades pequenas, aonde que foi a tua infância? Quais são as tuas lembranças mais antigas? Foi em Rondinha, a maior parte, né? Perto lá de Passo Fundo. Então, eu mudei pra lá com 3 anos. Meu pai se formou em medicina aqui na UFSM. E aí, conseguiu trabalho lá em Rondinha. A gente se mudou pra lá. Meu irmão tinha recém-nascido. E foi muito bom, porque a cidade era pequena, a gente brincava na rua, tinha aquela coisa super segura de poder brincar na rua até tarde, de se aventurar, de não ter uma preocupação que hoje em dia eu tenho com a Betina, né? Então foi uma infância muito sadia, que eu tenho boas recordações, vários amigos que eu fiz lá e, enfim, só boas lembranças. Em que vocês ficaram por lá e depois tu veio pra Santa Maria ou ainda tiveram outras cidades? Não, aí eu morava em Rondinha, né, pequena, só que como Rondinha era uma cidade muito pequenininha mesmo, não tinha escolas particulares lá. E aí meu pai nos matriculou em Sarandi. E a gente ia toda manhã, era 10 quilômetros de distância de Rondinha a Sarandi, para estudar em Sarandi. Aí, quando eu fui pra
7ª ou 6ª série, o pai acabou vendo uma casa em Sarandi pra gente não ter que ficar fazendo essa logística, né? De ficar indo todo o tempo. E a gente foi morar em Sarandi antes de eu vir embora. Daí quando eles se separaram, quando eu tinha 12 anos, a família da minha mãe é de São Cepé. No caso, meu pai conheceu minha mãe numa sala de cirurgia aqui em Santa Maria. Minha mãe era de São Cepé, veio operar. E ela ia se operar com ele. Ele era, como é que a gente diz? Ele estava fazendo residência e estava acompanhando o médico que estava operando a mãe. E aí eles se conheceram. Que inusitado. Exato. E aí, enfim, quando eles se separaram, a mãe voltou pra cá pra ficar perto da família dela, que é de São Cepé, mas queria ficar em Santa Maria porque tinha mais oportunidade pra mim e pro meu irmão estudar, né? Então a gente ficou morando aqui em Santa Maria. E quando tu chegaste em Santa Maria, quais são as lembranças que tu tinha da época, assim? Tu te lembra o que tu pensou? Porque imagino que deve ter sido assim, tu saiu de cidades bem pequenas e chegou em Santa Maria. Qual foi a primeira coisa que tu queria fazer em Santa Maria? Vir no Mac, todo mundo tem entrevista aqui, diz, eu vinha pra Santa Maria e queria ir no Mac. É mais ou menos isso, mas como eu tinha morado aqui bem pequenininha, meu pai ainda tinha um apartamento aqui. Então, coisas assim, meu dentista, que eu usava aparelho na época, sempre que tinha que vir pra Santa Maria, pra fazer os cuidados, eu vinha pra Santa Maria. Essas coisas o pai, como eram cidades pequenas, sempre que tinha algo relacionado a cidades maiores, a gente vinha pra Santa Maria. Então, já tinha essa relação com Santa Maria, né, de vir pra cá com mais frequência. Mas, assim, eu me assustei um pouco mais nessa questão da segurança e da proximidade, que lá em Sarandi a gente se conhecia muito mais, estava sempre na rua, tinha um entrosamento muito maior. E quando eu me mudei pra cá, era uma coisa assim mais distante, né? Não tinha essa coisa assim tão próxima. Mas eu fui estudar no Fátima e a minha turma super me acolheu, assim, foram amigos que eu guardo até hoje, né? Enfim, era alguém que chegou, a maioria tinha feito todo o ensino fundamental junto, e eu cheguei para fazer o ensino médio. Já eram amigos desde sempre. Já eram amigos desde sempre, mas me acolheram muito bem, então eu não me senti tão deslocada assim. Pro meu irmão foi um pouco mais difícil, ele teve mais essa dificuldade, assim, de se adaptar à escola, à educação mesmo, que era um pouco mais até puxada do que lá onde a gente morava. E tu falou que tu fez fisioterapia, mas que isso era muito de uma vontade do teu pai, ter alguém na área de saúde. E quando tu era mais nova, o que tu te imaginava trabalhando? Existia um sonho? Eu quero ser isso quando eu crescer. Não, o meu sonho era uma coisa que eu nem cogitei fazer, que era odonto. Porque lá quando a gente morava em Rondinha, uma das nossas vizinhas tinha um consultório de dentista, né? E eu tava sempre lá junto, e aí ela me dava os restinhos das coisas. Eu sempre gostei de coisas, eu me interto com coisas manuais? Manuais e pequenas, assim, que eu tenha que me concentrar. E aí era algo que eu pensava, assim, eu vou fazer odonto, né? Fazer odonto. Mas aí quando chegou realmente no ensino médio, aí veio a função do pai, porque eu queria que fizesse medicina, não sei o que lá. E aí, quando eu me formei com 16 anos ali no Fátima, eu tinha passado pro PES, para Educação Especial, e na Unifra para fisioterapia. E aí ele disse, não, faz fisioterapia, eu pago a particular, porque tu vai conseguir aproveitar mais matérias para medicina. Aí tu vai estudando para passar medicina. Tu iria cursar físico, mas o plano dele era depois. O plano dele era esse. E aí, claro, eu vim de uma cidade do interior, fiquei 3 anos no colégio e eu não tava assim meio preparada para essa selva de pedras, né, entre aspas, Santa Maria. E eu não tinha muita noção também do que eu queria. Com 16 anos a gente é muito imatura, né? Então, isso é uma questão bem delicada dos 16 anos escolher a faculdade, né? E depois tem as desistências e tal, porque como que com 16 anos não vai saber? E aí foi o que acabou dando nisso. Aí eu fiz fisioterapia, mas assim, nesse meio eu tive depressão, porque realmente eu vi que eu não queria ir, e aí tive essa questão da depressão, e as minhas amigas da época, elas faziam direito e eram mais velhas. E eu sempre tive esse lado meio
justiceira, entre aspas, e gostar das coisas justas. E aí eu falei, não, legal o direito, porque aborda isso, né? E aí elas falavam, tu pode fazer concurso para delegada, porque daí tu pode realmente exercer isso que tu gosta. E isso foi entrando na minha cabeça. E aí teve uma hora que eu cheguei e falei pro pai, eu fui pra Santa Cruz fazer o vestibular para medicina lá e coloquei direito como segunda opção. E aí era o primeiro vestibular de medicina da Unisc. E aí eu era 38 por vaga e eu nem tava estudando realmente para fazer medicina. E aí nisso eu não passei e passei para direito. E aí eu tive que sentar com o pai, criar coragem e falar assim, pai, olha, não é isso que eu quero, infelizmente, enfim, não vai ser eu que vou seguir o teu legado. Deixa eu fazer direito e, enfim, é o que eu quero. E aí ele, meio que contrariado, acabou entendendo. E aí eu comecei direito lá na Unisc, em Santa Cruz. Eu fiz 2 anos lá. E depois tentei transferência pra cá, não consegui. Mas aí eu fiz vestibular e passei para direito. E terminei aqui. Pois é, e eu ia te dizer, a questão das redes sociais. Nesse tempo que tu estava fazendo faculdade, é a época do Orkut. Uhum. Não, até antes. Não, o Orkut era na época que eu tava na faculdade. Já tava na faculdade. Pois é, e aí, como que tu começou? O Orkut pra ti, a gente vai chegar depois do intervalo, que agora a gente vai estourar o tempo. A gente vai chegar nas redes sociais como profissões. Mas assim, quais foram os teus primeiros contatos com a rede social? Tu lembra das postagens? Já tinha alguma pretensão? Como que tu via na época? Eu postava fotos antes de ir pro absinto, em casa, no quarto, porque eu tinha ganhado uma câmerazinha rosa ainda. E aí eu postava fotos no Orkut e nisso postava também no Kazuca, que era da RBS, que também tinha um álbum que agora eu esqueci o nome. Tinha o Flog na época também, eu acho. E aí eu acabava postando nos dois lá. E aí o meu perfil lá era um dos sempre mais visitados. E aí o pessoal da RBS entrou em contato comigo para gravar uma entrevista, para sair na matéria lá, para perguntar qual era a escolha na hora das fotos e tudo mais. E era uma coisa assim que não era uma pretensão, era simplesmente só por postar, sabe? O meu dia a dia, enfim. Então não existia esse foco, mas depois acabou se tornando, mas isso a gente vai saber depois do intervalo. Estou aqui conversando com a influenciadora digital Michele Torrico e voltamos já já. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Conheça o Colégio Totem, uma novidade da família Totem. Pensado para dar conta da formação básica dos estudantes focada na preparação para Enem e vestibulares, unindo a tradição do gigante em aprovação à formação cidadã do estudante. Nos primeiros 2 anos do ensino médio, os alunos do Totem têm acesso a todo o processo educacional básico. E no 3º ano, uma revisão completa de conteúdos. Tudo isso com um material didático diferenciado. O Totem conta com uma equipe de professores diferenciados e qualificados, dedicados à obtenção de resultados. Colégio Totem, uma família focada em resultados. Para saber mais sobre matrículas, entre em contato pelo 3222 8833 ou acesse sm.colegiototem.com.br. A Sacola Econômica Santa Maria é uma empresa especializada na venda e distribuição de cestas básicas personalizadas.
Há mais de 5 anos, a empresa familiar oferta alimentos e materiais de limpeza para pessoas físicas e jurídicas. Você ainda pode vir retirar na loja e mais, garantir preços especiais para doações. Confira as ofertas pelas redes sociais. Sacola Econômica Santa Maria. Bom para o seu bolso, bom para a sua família. A torre da igreja, apontando para o céu, nos faz buscar as coisas do alto. O sino, quando toca, é como a voz de Deus, que marca nosso tempo e orna nossa história, nos fazendo lembrar, em meio às coisas que passam, que estamos caminhando para o eterno. Centenário da Torre da Igreja Corpus Christi e 39º Encontro Anual dos Ex-Alunos de Vale Vêneto. Dia 16 de outubro, vem pro Vale. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Michele Torrico. No primeiro bloco estávamos conversando sobre a infância dela, numa cidade pequena, depois na faculdade, que começou pela área da saúde, muito por uma livre e espontânea pressão, mas acabou no direito, e chegamos na época do Orkut, que a Michele disse que tinha um perfil bem visitado, mesmo que não existisse uma pretensão. Michele, a coisa começou a funcionar nas redes sociais, no Facebook. Como que foi esse início? Não, começou no próprio Orkut. Aí teve, agora eu me lembrei o nome do Kazuca do perfil, que era o JPG, que daí era realmente só para postar fotos. E aí o Orkut começou, e no Orkut, tu lembra, só podia ter 1000 amigos, né? Sim, tinha um limite. E aí, eu não sei, enfim, claro que a internet, tu acaba conhecendo gente de todo canto, e aí nisso eu fui musa do Internacional, aí mais pessoas passaram a me conhecer, e eu tava com 5 perfis no Orkut, e antes de encerrar o meu perfil, que eu salvei e printei tudo, porque o Orkut ia acabar, eu salvei todos os depoimentos, printei as telas, e tinha 29 comunidades no meu nome. E como é que tu administrava esse monte de perfil? Era uma função, era uma confusão, entrando no outro. Tanto que daí quando veio o Facebook, meu Deus, Sim, tudo, né? Porque ia juntar tudo num só, sem precisar ter esse controle. Porque daí, se eu postava uma foto num, eu tinha que postar a mesma foto nos outros, porque eram pessoas diferentes, sim, sabe? Trabalhoso. Era bem trabalhoso. Mas aí, nisso tudo, veio a função de musa do Internacional, veio também a questão do musa do Interzinho aqui que eu concorri. Eu fui para um lado mais musa, uma coisa assim meio mais sensual, tanto que nesse período também fiz ensaios sensuais. Então foi uma fase assim que eu acabei utilizando do meu corpo, enfim, para essas coisas de musa e tal. E nisso tudo veio o BBB, a inscrição para o BBB, que foi em 2008, que eu fui para o Rio de Janeiro, participei da seletiva lá. E quem entrou no ano foi a Natália Cassassola, a gaúcha que entrou. Foi no ano que ela... É o ano do Rafinha, eu acho. Não é o ano que ele ganhou? Eu não me lembro, porque ela entrou em 2 edições. Eu acho que ela entrou... Voltou. Acho que pode ser na o outra. Que ela foi naquela outra que ela retornou, que ele foi. Pode ser. E é isso aí, o pessoal da RBS acabou entrando em contato comigo para saber como é que tinha sido lá. Aí teve outras coisas. Mas aí tu se inscreveu, eles te responderam e tu foi pra uma... Eu fui pra uma seletiva lá, porque na época não tinha essa coisa de tu fazer... Não, lá no Rio de Janeiro. Não tinha essa coisa de tu fazer online, que hoje em dia eles fazem muito online, as primeiras entrevistas. Então lá foi presencial, eu cheguei até a fazer alguns exames, essas coisas assim. E aí fica aquela coisa de tipo, fica aguardando que qualquer coisa a gente vai
te chamar. Mas ainda tem chance, né? Tem Big Brother 23. Não, mas já morreu essa ideia. Eles não ligam pra dizer, olha, tu não foi selecionado, então tá lá. Não, mas aí foi isso que foi o ruim, assim, porque daí tu fica até, enfim, começar o BBB lá por janeiro, tu já fica assim, ai meu Deus, toca o celular, um número estranho, tu fica, ai, mas enfim, aí não aqueles foi. 011 que tu não atende, vai saber. E aí não foi, a gaúcha que entrou foi a Natália, enfim. Eles tinham tipo umas cotas, assim, por estado, né? E aí, enfim, acho que e acabou querendo ou não, acho que era o perfil também que eles procuravam, alguém mais, que ela era assim muito mais expansiva também, né? Bem então vai tudo dependendo do perfil da edição que eles procuram, mas hoje em dia não me inscreveria de novo. Sempre que tem BBB as pessoas, não vai se inscrever. Hoje em dia acho que já passou, porque antigamente as pessoas iam lá e eram reais, né? Sim. Hoje em dia tu vai já com um roteiro, tu tem que ficar cuidando do que tu vai falar, então as pessoas acabam lá meio que formando um personagem, não sendo elas mesmas. E hoje em dia eu acredito que seja mais difícil, mais fácil para se popularizar na internet e para trabalhar aí tem que ver depois se isso com compensa. Isso. Mas vai compensar? Exato, né? E todo o desgaste, todas as redes sociais é bem diferente da época que não existia a internet. Exatamente, porque hoje em dia e no BBB é isso, sempre vai ter as pessoas que vão te amar e as que vão te odiar. E aí tu lidar com certos tipos de comentários, né? Enfim, aí envolve família, envolve não sei o que lá. É algo que hoje não pagaria esse preço. Acho bem corajoso. Michele, então quando tu começou em que momento tu percebeu assim, não, as redes sociais podem ser o meu trabalho, eu vou trabalhar com isso, porque hoje, talvez agora menos, mas as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender que a rede social, um produtor de conteúdo está trabalhando. Então, e na época que a gente começou, isso realmente, nem a gente sabia que isso poderia ser possível. Como que foi esse início? O início foi quando eu já fazia alguns trabalhos como modelo para algumas lojas, né? Fotografava, enfim, participava de desfiles, essas coisas assim. E aí, quando eu fiquei grávida, eu tive que ficar um período de repouso absoluto. E aí, nesse período, eu comentei com o Gui e falei assim, às vezes eu faço algumas fotos, mas eu vejo que eu poderia auxiliar na questão das escolhas dos looks, porque às vezes eu acho que tem alguma coisa que não combina com outra e tal. E aí eu falei, eu vi um curso na Imoda de consultoria de imagem, acho que eu vou fazer, já que eu tenho que ficar de repouso, né? E aí eu fiz o curso de consultoria de imagem pela Imoda. E depois que eu ganhei a Betina, eu falei, não, vou focar nisso, vou aliar esse meu conhecimento com esse trabalho que eu já faço para as lojas. E aí vou criar o meu próprio conteúdo ali. Então foi ali que eu vi que poderia ser uma fonte de renda. Mas que realmente eu enxerguei isso como um trabalho foi quando a página que eu criei virou um programa de TV. E aí realmente eu tive essa responsabilidade com patrocinadores, com clientes. Aí eu tive esse contato mais com o dinheiro e vi assim, não, realmente isso é um trabalho. E aí quando a TV encerrou, eu saí da internet, fui pra TV, eu foquei cada vez mais na internet, né? Na produção de conteúdo pela internet e trabalhando como eu trabalhava antes, né? Com remuneração, enfim, e virou realmente uma profissão. E Michele, quando a gente fala, essa pergunta é clichê, mas não tem como não perguntar, sobre uma exposição, né? Faz muitos anos que tu te expõe na internet, é o teu trabalho, mas existe o lado difícil disso. Sim. Como que tu lida com essa parte da exposição? Tu já teve algumas questões que te incomodaram bastante sobre exposição? Como que funciona pra ti isso? Eu assim, já teve várias coisas ao meu respeito, se dizendo, eu falei, enfim, mas nunca foi algo que me atingiu, assim, porque eu sempre soube muito bem me posicionar e saber quais seriam as consequências das minhas escolhas. Que nem quando eu fiz os meus ensaios sensuais, a minha família sabia, o Guilherme já estava comigo. Depois essa questão da exposição, que hoje em dia eu falo e me posiciono sobre diversos assuntos que nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir. E eu sei que, enfim, não vai ter gente que vai concordar e que não vai. E tá tudo bem, mas eu sou muito segura quanto às minhas escolhas, quanto ao meu posicionamento. Então eu não deixo isso me afetar. Isso me afeta mais quando reflete em alguém da minha família ou alguma empresa que eu trabalho. Mas em questão, a minha exposição é algo que eu realmente não
É que depois de um sabe? tempo trabalhando na internet também, quando vai postar alguma coisa, a gente já sabe que tu vai postar aquilo que tu pensou antes e que não é tão assim, as pessoas acham que é tipo tão espontâneo, mas quando tu vai falar sobre pautas relevantes, principalmente, tu se preparou pra falar aquilo, né? Então tu já sabe das consequências. Falando em pautas relevantes, a Michelle ficou e ainda trabalha com moda, com a parte do comércio de Santa Maria e também de outras marcas a nível nacional também. Mas uns tempos pra cá mudou algumas coisas. Que eu vi a tua frase e achei interessante, que tu disse assim: furei a minha bolha. Trabalho com influência De posicionamento. E eu ia te perguntar como que essa bolha foi furada, se aconteceu algo específico para que houvesse essa virada de chave. Incrivelmente, foi assistindo o BBB. Foi no primeiro ano que teve foi o ano da pandemia e que teve a função dos artistas. E aí teve aquela coisa da Boca Rosa, do Girl Power. Sim. E aí eu vi várias pessoas que eu acompanhava falando sobre feminismo. E eu mesma me questionei algumas coisas olhando o programa. E eu falei, não, eu preciso pesquisar isso, porque muitas vezes o que acontece na internet é que é uma terra sem lei e as pessoas repassam informações que elas não vão procurar a fundo, não vão pesquisar e não vão falar nada. E eu sempre tive muito essa questão de coerência do que eu sou e do que eu falo. Então eu falei assim, não, eu vou estudar sobre isso, vou começar a ler sobre isso para eu poder dialogar com as pessoas, porque eu não vou pegar o que uma pessoa tá falando e só replicar aquilo. Eu quero realmente entender. E aí fui a fundo buscar sobre feminismo, buscar sobre outras questões, sobre gênero, raça, classe, tudo. E aí me joguei nesse universo, enfim, realmente foi a hora que, pum, a bolha estourou e eu vi, meu Deus, as coisas são muito mais além do meu mundinho. E eu vi uma vez acho que eu tava te entrevistando num evento do Diário e tu disse que depois que a gente vê as coisas não tem como desver, né? Exatamente. Então, como é que foi esse processo pra ti? Porque isso, como tu fala, agora a gente vai pro intervalo, mas como tu disseste, assim, isso é um processo de desconstrução e muitas vezes ele pode ser doloroso. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, então na volta a gente segue nessa ideia da Michelle nos contando sobre essa desconstrução e sobre ter adicionado essas pautas aos seus conteúdos da internet. Voltamos já já com o DNA. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Você conhece o emagrecimento ou ouviu falar do emagrecimento bioortomolecular? A bioortomolecular, ela utiliza ativos ortomoleculares para realizar um emagrecimento saudável. Este emagrecimento ele se dá através de ativos que vão acelerar o metabolismo, vão reduzir a gordurinha e também melhorar a questão do trofismo muscular. Alguns tratamentos nós utilizamos na bioortomolecular para um emagrecimento, por exemplo, a mesoterapia injetável, onde nós injetamos as substâncias, enzimas específicas para aquele paciente e assim a gente vai acelerar o metabolismo. Se for o caso de reduzir gordurinha, vamos reduzir a gordurinha ou então melhorar aquela pele, aquela qualidade da pele, melhorando o trofismo e dando um contorno melhor para o corpo. Podemos tratar várias regiões do corpo com a mesoterapia e com a criofrequência. Por exemplo, região de abdômen, região de braços e outras regiões do corpo também. O emagrecimento bioortomolecular é sim um emagrecimento mais saudável, porque reequilibra o organismo e este período de reequilibrar o organismo, ele se faz necessário para que nós não recompensamos novamente encontrando os quilinhos perdidos. Sempre lembrando que o tratamento do emagrecimento bioortomolecular, ele se dá de 3 a 6 meses em média, dependendo de pessoa para pessoa. Emagreça com saúde. A Clínica Inanna
dispõe deste e outros tratamentos. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A Construtora Jobim informa. Já tem um novo Porsche Macan T para sorteio entre os compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições ainda mais facilitadas para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada a partir de apenas R$ 99.800. Saldo parcelado em 30 vezes com 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim com amor. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu estou aqui com a minha entrevistada de hoje, a influenciadora digital Michele Torrico. Estávamos conversando sobre a presença dela nas redes sociais, desde a época do Orkut. E agora conversamos sobre uma virada de chave, quando ela começou com um processo de desconstrução e começou a falar sobre isso na internet. Então, tu estava dizendo que o que te alertou foi a pauta do feminismo, quando ela chegou no Big Brother, aquilo te incomodou e tu foi pesquisar e tal. Só que esse processo, não sei se é possível explicar, mas como que foi pra ti essa desconstrução? Porque deve ter algumas partes que deve ser doloroso tu mexer em algumas coisas. Exato. Eu já estava fazendo terapia antes mesmo dessa questão mais social entrar em contato comigo. Muito disso me ajudou a me resolver com as perdas que eu tive. Mas quando eu fui para esse outro lado, de entender o que eu representava para as pessoas, foi muito difícil, porque daí eu me senti como mais um agente opressor, né, do grande público que é o meu, que são mulheres. Assim, lendo coisas, eu falei, nossa, meu Deus, eu estou só contribuindo com esse sistema todo. Quando tu diz isso, tu diz o quê? Uma pressão estética? Uma pressão estética, uma pressão de consumo, uma pressão de tudo, assim, sabe? E aí eu chorava, eu gravava stories chorando, porque realmente era algo que eu tava num conflito interno, que eu pensava, eu vou ter que parar de trabalhar com isso, porque como é que eu vou me ajustar, né? Trazer o que eu gosto, porque independente do meu posicionamento, eu tenho os meus hobbies por beleza, por moda. Eu comecei com a moda, né, com a consultoria, então é algo que tá em mim. E eu falo, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Então foi um processo muito difícil. A sorte, né, digamos assim, entre aspas, né, porque não foi sorte nenhuma, mas foi a questão da gente na pandemia olhar muito pra si, ter esse momento pra se permitir se olhar, né, ter toda a coisa que estava acontecendo. Então casou nesse mesmo momento em que eu consegui esse tempo para olhar para mim, para respirar, para me acolher diante de tudo isso. E o processo é contínuo, né? Todo dia alguma coisa que eu escuto e que eu ainda aí eu paro e reflito. E eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, o primeiro passo para a gente mudar é se questionar, é refletir. Foi assim que eu virei a minha chave, né? Foi tipo pensando, tá, por que as mulheres estão falando isso sobre a Boca Rosa? E aí eu fui pesquisar, eu fui buscar informação. Então acho que sempre a gente tem que buscar o questionamento, né? A gente, quando é pequenininha, toda hora a gente pergunta, que é isso? Sim, que é isso? Que é isso? Sim. E chega uma hora que os adultos dizem assim, ai, para de perguntar. E realmente a gente internaliza isso e para de perguntar.
E aí a gente não se questiona. Exato. E aí a gente não questiona mais nada na vida. E a gente só vai, a pessoa diz, veste isso, faz aquilo, faz isso, faz o quê. E aí tu tenta ficar se encaixando em certas coisas para ser aceito dentro de determinados, né, grupos. Então foi ali que eu parei e falei, não, eu preciso me encontrar, porque eu não sou nem isso, nem aquilo, nem nada, eu tô perdida. Sim. E aí, até a própria questão do meu cabelo, quando o pai faleceu, eu tava vendo umas fotos minhas pequenas, e aí eu olhando aquelas fotos assim, eu vi, eu preciso encontrar de novo essa pessoa aqui, essa menina aqui que no caso era um cabelo loiro de 1000 anos, mas que já não era. Que já não me representava mais. Eu olhei aquela foto e me enxergar na minha forma natural me trouxe assim um bom. Falei, não, eu preciso resgatar essa menina. E aí o processo todo começou pelo cabelo, né? Eu pintei, comecei a escurecer meu cabelo e voltar pro meu cabelo natural, porque o processo é dentro, mas acaba refletindo fora, né? Esses dias me perguntaram se foi algo que eu... Porque às vezes as pessoas da internet, como a gente estava falando antes, né, acabam criando um personagem e tem que construir aquela persona pra estar dentro. Não, o meu processo foi muito natural. Realmente foi uma mudança de dentro que acabou refletindo por fora e para questões do meu trabalho e tudo mais. Pois é, mas a gente falou sobre o preço e o lado negativo da exposição. Mas quando a gente fala em posicionamentos, em pautas, né? Não vou dizer polêmicas, porque as pautas são de extrema relevância, mas e aí tu vai te deparar com pessoas que vão te questionar, questionar as tuas atitudes. O pessoal gosta muito também de puxar uma coisa antiga e, né, criar uma história também. Mas e como que lida com isso? Eu fico pensando na saúde mental na hora que se expõe os assuntos e as pessoas caem em cima. Como que tu lida com isso? Como a gente estava conversando no intervalo, né, Camila, eu tive todo esse preparo, né, de me conhecer, de enxergar quem eu sou. Então, como eu sei quem eu sou, o que os outros falam que eu sou, não me ataca, mas a gente tem que ter muito essa maturidade e esse autoconhecimento para te poder lidar com essas questões, ainda mais quando a gente se posiciona, quando a gente, enfim, tá nesse meio e não tem tanto essa questão, né, com outras pautas que acabam gerando polêmicas, como tu disse, acaba sendo mais fácil, porque o máximo que tu vai dialogar é, eu vou botar a calça, uso brilho ou não uso brilho, né? E, enfim, quando são pautas relevantes para a sociedade, sempre vão ter argumentos. Mas, graças a Deus, esse meu processo todo me ajuda a lidar com críticas, com tudo, porque eu realmente sei quem eu sou, né? E esses dias eu estava falando muito disso, me traz essa segurança das minhas escolhas. Então, eu não tenho esse medo mais, né? Sim, porque faz parte do processo, faz parte lidar do com processo, isso também. mas tem que... Caiu a luz aqui, mas seguimos no ar. Voltou já. Faz parte do processo, né? Michele, agora só trocando um pouco do assunto, tu falou em se conhecer, mas aqui nós temos pessoas que te conhecem e que querem mandar um recado pra ti. A gente tem o DNA Diagnóstico, que são especialistas em Michele Torrico. Vamos escutar, por favor, Cabala, o primeiro áudio pra gente ver de quem é essa voz. O que falar da dona Michele Torrico? E sim, eu chamo ela de Michele porque eu sei que ela não gosta e eu sou do contra, uma legítima aquariana que é do contra. Então, a minha Michele é uma grande amiga. Nos conhecemos através do meu trabalho, pedindo ajuda para ela divulgar minha marca aqui em Santa Maria, logo que cheguei. E nossos caminhos se cruzaram, nossa amizade sempre sincera, sem cobrança, né? Uma amizade que respeita as diferentes personalidades uma da outra, que respeita os momentos em que cada uma vive e que acontece muito mais no offline do que no online. Hoje a Michele e o esposo dela, o Guilherme, fazem parte já da nossa família, são padrinhos do meu casamento. Escolhemos eles por saber que existe algo muito verdadeiro entre nós. No meio em que vivemos hoje, no meio digital, onde
muita gente vive de aparências, a gente vive para ser feliz e curtir a vida da melhor forma possível. Um beijo, minha amiga, te admiro muito. De quem é essa voz? Da Michele? Carmen. Eu reconheci também. Um beijo, Carmen. Ai, eu sou muito emotiva. Começamos bem. Vamos aproveitar esse embalo emotivo, Cabala, por favor. E vamos escutar antes do intervalo um próximo áudio pra gente ver quem tem mais um recado pra Michele. Olha, gente, é difícil falar da Mi e da nossa amizade porque eu tenho um amor enorme por ela. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela é a irmã que a vida me deu. Eu já falei isso em outros momentos pra ela. Por mais que a gente não tenha um laço sanguíneo, eu tenho uma conexão muito grande com a Mi. Sou imensamente grato a Deus por ter conhecido ela. Ela fez parte de momentos muito especiais da minha vida, assim como eu também fiz parte de certos momentos dela que foram muito importantes. Eu tenho um carinho enorme pela família que ela construiu. Eu admiro demais a pessoa que ela é, a profissional que ela é muito sincera, ela é muito verdadeira, ela é muito taurina, ela com fome fica bem louca, mas ela sabe que é verdade. E ai, gente, eu amo demais a Mi. Só quem conhece a Mi sabe como ela é, a pessoa incrível que ela é, e não posso me estender muito. Falei pra vocês que não é muito fácil descrever ela, mas ela é essa pessoa incrível, verdadeira e super autêntica, criativa. Ai, gente, assim, ó, ela é uma pessoa muito, muito especial. Só quem conhece sabe. Outra voz fácil, hein, Michele? Conta. Felipe Albino. O Felipe Albino Fashion, que já esteve também aqui no DNA. Foi bem interessante também o DNA dele. Michele, e agora quando a gente fala em futuro, como que tu imagina daqui 10 anos? Tu pensa em migrar para outra área, expandir? Como tu gostaria de estar daqui 10 anos? Profissional, familiar? Eu gostaria de estar vivendo momentos de tranquilidade, confesso. Que a minha meta para os próximos anos é ter o meu próprio negócio, enfim, trabalhar para mim, né? Eu e o Gui juntos construirmos alguma coisa e buscarmos um lugar mais sossegado, assim, algum lugar com praia, enfim, buscar uma qualidade de vida melhor para nós dois, né? E também para Betina, algo assim que tenha mais possibilidades, assim, para ela escolher outras profissões. Nós lá em casa somos muito desconstruídos das coisas, né, que nem eu e ele fomos criados, né, de que a Betina seja feliz, né, que ela encontre o caminho dela, enfim, qual seja ele, e seja feliz. Então, o meu futuro é buscar essa felicidade mesmo, assim, com mais tranquilidade, mais estabilidade. Interessante. De frente pro mar, fica bom? Exatamente. Essa tranquilidade. O DNA vai agora para um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco de conversas com a Michele Torrico. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá,
Fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Tem Oktoberfest, cultura e alegria. De 6 a 9, 11 a 16 e 20 a 23 de outubro, venha para Santa Cruz do Sul. Atrações culturais, gastronomia típica, Feira Sul, agroindústria familiar e shows. Dia 8, Alok. Dia 14, Henrique e Juliano. Dia 15, Jorge Mateus. Dia 22, Tiaguinho, Israel e Rodolfo. 37ª Oktoberfest. Vida, alegria e saúde. Prost! Voltamos com DNA, a identidade da nossa gente. Eu estou aqui conversando com a influenciadora digital, consultora de imagem, também advogada, Michele Torrico. Michele, agora que a gente já está nos minutos finais, eu já vi que tu é bem emotiva, então já vou agora. Vamos cabá-la, por favor, no próximo áudio pra gente ver quem é. Eu gosto muito da minha mãe porque ela é muito atenciosa comigo, ela me trata bem, ela é muito perfeita e bonita. Eu nem sei explicar o quanto que eu amo ela. Ai, que lindo. Muito perfeito. Ai, agora eu também fiquei emocionada também. Que idade a Betina tem? 11 anos. E como é a Michele como mãe? Agora eu peguei pesado nessa pergunta, né? Pessoa com os olhos cheios de lágrimas. Como eu tava falando antes, eu tento respeitar a Betina, né? Criar ela já com essa liberdade dela buscar se encontrar, né? Apesar de ter os atritos com a adolescência, aborrecência já, que é complicado, assim, eu tento orientar ela o quanto é importante ela buscar o conhecimento, não só conhecimento do colégio, mas, né, buscar ter conhecimento para quando as pessoas conversem com ela, dialoguem, ela tem a própria opinião dela, porque hoje em dia com essa função de TikTok, essas coisas assim, muitas vezes ela chegava e falava, mãe, isso que eu falei, filha, isso não é verdade, isso, né, tem que buscar, exato, tem que procurar fonte, isso não é, mas ela é uma menina muito querida, assim, muito atenciosa também, muito educada, assim, sabe? Todo mundo, sempre que alguém convive com ela, vem e me fala, nossa, a Betina é muito educada, parabéns pela educação. Então, não tem que falar dela, a não ser essa parte chatinha da aborrecência, assim, mas não é uma preocupação, sabe? Ela é muito, muito responsável e consciente já desde pequena, né? A adolescência é uma fase difícil. As pessoas falam, né, tanto da fase da infância, do bebezinho pequeno, mas eu acho que a adolescência disparada é mais difícil. Esses dias eu tava comentando, a gente vê tantas mães, né, falando sobre várias questões, né, na infância. E pelo menos pra mim, foi muito tranquila a infância da Betina.
Mas, assim, essa questão da adolescência, a gente não vê ninguém falando, né? Tu não vê Instagrams, né? Enfim, como a gente se auxilia nessa questão. Sim, a maternidade pros bebês tem tudo. Exato. Tem um leque de ensina isso, ensina aquilo, amamentação e primeiros passos e tal. O adolescente já... Mas é porque é algo muito variável também, né? Nossa, e assim, essa é a parte mais difícil, né? Já tem um ditado, né? Filhos criados, trabalhos dobrados. Então, os sábios já sabiam. E a gente vai aprendendo junto também como lidar. Cabala, agora para encerrar o último áudio, que eu acredito que a Michelle já imagina. Falar da Michelle é muito fácil. Afinal, já são 13 anos compartilhando uma vida. O que eu tenho para falar da Michelle é que eu sinto muito orgulho, né? Eu pude acompanhar toda a evolução dela com as redes sociais. Ela sempre tentou levar uma mensagem que causasse um impacto positivo nas pessoas. E isso é muito legal, porque nesses 13 anos eu já vi inúmeros depoimentos de mulheres que se identificavam e que realmente a mensagem da Michelle fazia diferença na vida delas. Isso é muito legal. Hoje ela realmente levanta algumas bandeiras que, obviamente, elas causam algum certo atrito, né? Mas ela estuda bastante, ela sabe o que ela está falando, ela realmente fala com propriedade daquilo. Isso me traz muito orgulho, porque é uma pessoa decidida e é uma mulher fantástica. Então, assim, o que eu tenho para dizer é isso, né? Amor, fica bem, tá? E sempre estarei aí ao teu lado. Te amo. Então, encerramos com chave de ouro. O Guilherme, eu vou deixar tu agradecer em casa, pessoalmente, logo mais, que a gente vai estourar o tempo. Michelle, agora para encerrar, a gente tem aqui um check-up, que eu vou te fazer algumas perguntas e tu me responde com a primeira palavra ou frase que vier na tua cabeça. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Essa questão da sabedoria, de olhar para dentro de si, sabe? Esse momento em que eu parei e busquei olhar para dentro de mim é o que eu mais me orgulho. Existe algum arrependimento? Exatamente. De não ter olhado antes, assim, de não ter virado essa chave antes. Furado a bolha, como tu diz. Exato, furado a bolha antes. Uma saudade? Meus pais. Um sonho? Morar na praia. Trabalhar pra você é? Amor, dedicação. E o que te dá paz? Estar com a consciência tranquila. E o que tira essa paz? Hipocrisia. Michelle, então agora pra gente encerrar, conversamos aqui hoje com a influenciadora digital, advogada, consultora de imagem, Michelle Torrico, que nos contou sobre a trajetória dela nas redes sociais e também sobre esse novo momento nas redes sociais, onde a Michelle trabalha com uma desconstrução e aborda isso para os seus seguidores. Eu ia te dizer, para quem tá começando na internet agora, pra gente finalizar com uma mensagem que hoje a gente sabe que muitas pessoas estão buscando, principalmente depois da pandemia, né? Que o mundo ficou muito online, as pessoas estão buscando um reconhecimento, buscando um trabalho nas redes sociais. O que tu falaria para essa pessoa que está começando agora? O que tu gostaria de ter escutado quando tu estava começando, digamos assim? É realmente tá nesse meio por questão profissional, sabe, Camila? Eu vejo que muita gente se aventura nisso pelo status que a profissão oferece, os mimos, os recebidos. E, enfim, é muito mais que isso. Tu tá ali, tu tá se posicionando também diante, né, da sociedade. Então, tu tem que ter responsabilidade e ser autêntica. Eu acho que o principal, acho que tu comenta também nessa questão da autenticidade, eu acho que isso é o principal. É tu tá ali e tu ser quem tu é, não criar um personagem pra agradar as pessoas na internet, porque isso, enfim, as pessoas já estão cansadas. E eu acho que o que eu gostaria de ter ouvido é que nem tudo são flores e que, como a Karen falou, nem tudo que reluz é ouro, a gente não se engane com as aparências, né? Então, acho que eu gostaria de saber essa questão, assim, pra não me iludir tanto. Tu acha que é muito fácil se criar uma persona, um fake na internet? Acho.
E as pessoas... E hoje tu acha que dá pra... Tipo assim, que as pessoas conseguem identificar e que as pessoas buscam mais depois desse novo momento da internet também, agora os minutos finais. Tu acha que as pessoas, elas cobram mais por pessoas de verdade, ou as pessoas ainda se deixam enganar por um perfil na internet? Eu acho que elas ainda se deixam enganar, porque aquilo que é muito confortável aos olhos e ao ouvido também é algo que a gente vai deixando ali, né? Aquilo que causa um incômodo, e quando a pessoa é autêntica, ela acaba, né, gerando um desconforto, porque ela vai acabar gerando aquela coisa 8 ou 80. Sim, vai provocar sentimentos, Exato. né? Então, acho que nessa questão. É isso aí. Conversei hoje aqui no DNA de sexta-feira com a Michelle Torrico. Michelle, te agradeço muito a tua presença. Foi Camila, ótimo foi um conversar aqui contigo, contar um pouco dessa tua trajetória, desse novo momento, falar um pouco sobre a Michelle mãe, a Michelle esposa, a Michelle emotiva. Michelle, muito obrigada. Um bom finalzinho de tarde, um final de semana para todos vocês. Eu vou ficando por aqui com o DNA e voltamos na semana que vem. Tchau, tchau e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.